Shalom a todos os meus amigos. Estamos no mais um vídeo aqui do Daily Bread. Daily Bread em inglês aprendi com a nossa professora Teacher Beatriz Saar. Se você quiser aprender um pouco mais do inglês ou melhorar o teu inglês para conversação, para aulas ou até da Bíblia, eu já indico aqui a família Saar. Tanto a professora Beatriz Saar, que é uma excelente professora, é minha professora de inglês atualmente, né? Vou voltar a estudar. E a nossa teacher, Fábia Saar, também que é excelente professora, trabalha há 30 anos, irmão. 30 anos dando aula de inglês. Então, já viu, né? Ela é fera. Então vai aí uma boa indicação, tá ok? Então a palavra daily bread significa pão diário. Em hebraico nós temos a palavra lechem yomei. Lechem yomei. Lechem yomei. Lechem de pão diário. O lechem em hebraico é diferente da halá, né? A halá é o pão do Shabat, que nós temos toda sexta-feira à noite no Kabbalah de Shabat. E a palavra Yomei vem de Ion. Ion é dia. Yomei é dias no plural. Então, Lechem Yomei, pão diário. Olha que coisa interessante, estamos justamente hoje à noite, hoje sexta-feira à noite, nós vamos estar já no 49º dia, tá ok? E por incrível que pareça, vamos celebrar a festa de Shavuot daqui a algumas horas ou daqui a mais um dia. E olha que coisa interessante, eu quero justamente fazer pequenos comentários aqui sobre a questão do Pentecoste dentro da Brit Hadashah. Porque às vezes nós falamos assim, né, o Pentecoste é coisa de judeu, festa do Pentecoste é coisa de judeu. Não, meu irmão, nós carregamos o nome de pentecostal, né? Igreja pentecostal, né? Igreja evangélica, a maioria das igrejas antigas carregava o nome Igreja Evangélica Pentecostal. Agora a maioria é tudo comunidade, né? Ninguém mais coloca pentecostal, coloca todo mundo de comunidade. Nada contra, apenas um comentário. Mas enfim, olha que coisa fantástica. Um texto que muito me chamou a atenção e eu quero compartilhar com você é 1 Coríntios 16, versículo 8. Quando Shaul Hachalia, o apóstolo Paulo, ele vai dar uma orientação aos irmãos da igreja de Corinto. Corinto não é o nome da igreja, é uma cidade. E os irmãos que habitavam lá, Paulo escreveu muitas cartas para ele. Perceba que a igreja de Corinto era uma igreja extraordinária no Pentecoste, porém faltava conhecimento. E é o que acontece hoje em dia. A igreja de Corinto tinha os dons espirituais, porém faltava os frutos. Fica tranquilo, não é um vídeo de violência não, é um vídeo de Torá. É um vídeo de Torá. Torá é instrução, Torá é tudo que nós fazemos. Então olha que coisa fantástica aqui, né? Em 1 Coríntios, você pode abrir a sua Bíblia aí também conosco. No capítulo 16, versículo 8, vai estar escrito: ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecoste. Aí Paulo vai dizer que uma porta grande e eficaz se abriu, porém há muitos adversários. O que é isso, gente? O apóstolo Paulo, ou Shaul Hachalia, como nós dizemos em hebraico, ele vai estar justamente viajando de Corinto, retornando para a sua casa. E ele passa sobre a cidade de Éfeso e ele sente, em Atos 17 e 18, ele sente uma necessidade, uma impulsação do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, de parar ali em Éfeso e fazer algo ali.
ele sente que Deus chama ele para fazer algo ali na cidade de Éfeso. Claro que Paulo já tinha passado por lá outras vezes, mas não com o mesmo propósito de anunciar a palavra. Então Paulo, ele vai descer na cidade de Éfeso e ele vai encontrar lá os irmãos que são discípulos de Apolo. Apolo foi discípulo de Yohanan ben Zakkai, que conhecemos como João Batista. Então, Apolo foi discípulo de João, o Batista, e por incrível que pareça, Apolo só aprendeu sobre a tefilá, que é o batismo por imersão, que João Batista, ou Yohanan ben Zakkai, ensinava no deserto e ensinava por onde ele passava. Então, o que acontecia? Os discípulos, os irmãos que estavam na cidade de Éfeso, eles não conheciam, né, nada sobre o mover do Espírito, a manifestação do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, ou do Espírito de Deus. Então, o que vai acontecer? Paulo vai parar em Éfeso e ele vai começar a falar para os seus irmãos: vocês sabem quem é o Espírito Santo? Eita glória! Vai esquentar aí, irmão. Talvez alguém vai dizer assim: eu sei, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Errou. Não, o Espírito Santo nada mais nada menos é a partícula do próprio Deus. Quando a gente fala isso, dá um nó na cabeça de muita gente. Porque as pessoas falam assim: mas meu Deus, eu pensava que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Eu pensava que o Espírito Santo era não sei o que, isso aqui lá. Não, mas vamos voltar para a gente entender. Olha como é que são as coisas. Para entender a carta de Corinto, tem que voltar em Éfeso. Ou melhor, voltar em Atos 17. Para entender Atos, Paulo falando sobre o Ruach HaKodesh, sobre o Espírito Santo, a manifestação do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, tem que voltar em Bereshit. Olha que coisa interessante, Bereshit é Gênesis. Então, no livro de Gênesis, no Sefer Bereshit, no capítulo 1, do versículo 3, nós vamos ter a seguinte frase. Versículo 2, vamos ter a seguinte frase, né? Verua Elohim merahefet al penei Hamai. Olha que coisa interessante, irmãos. No primeiros versículos da Torá, já fala sobre a manifestação do Espírito Santo. Nos primeiros versículos da Torá, já relata sobre a manifestação do Ruach HaKodesh. Então, para a gente entender, precisamos voltar atrás. Eu tenho um livro aqui, interessante, tá ali, da próxima vez eu vou mostrar a vocês, um livro ali sobre a história da teologia cristã. E o autor escreveu uma coisa fantástica: para compreender o presente, é necessário conhecer o passado. Pegue isso aí. Eu vou parar esse vídeo para não ficar muito longo, mas vou estar gravando o segundo vídeo ainda sobre Shavuot, tá ok? Para compreender o presente, é necessário conhecer o passado, ou voltar ao passado. É a mesma história, o seguinte: quem te vê hoje vai te criticar, te zombar, vai ficar te ridicularizando. Mas quem conhece a tua história lá no passado vai dizer: não, eu sei quem é o Joel, eu sei quem é o fulano, eu sei quem é o ciclano. Porque para te conhecer, te compreender melhor, tem que voltar ao passado, tá ok? Então vamos lá avançando um pouquinho mais. Então, para entender sobre o Espírito Santo, está escrito lá em Gênesis 1, versículo 2. E olha que coisa interessante agora. Depois da manifestação do Espírito de Deus, que a Bíblia diz que o Verua Elohim merahefet, o Espírito de Deus pairava, em outras traduções antigas, tá, que ele chocava sobre a face das águas. Essa palavra merahefet, ela está mais detalhada e bem explicada no aramaico. Quando a gente vai para o aramaico, a gente tem ela mais detalhada,
que vem justamente a